Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com a Vitória, graduanda de Pedagogia da 4ª fase, que estará conversando conosco sobre o movimento da visibilidade lésbica. Vitória, seja bem-vinda ao nosso programa. Agradecemos antecipadamente a sua presença. Bom dia, Márcia, Fernanda e ouvintes. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em poder conhecer mais e atuar junto com este projeto. Queremos registrar aqui a presença da nossa colega, doutoranda Márcia de Freitas. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vitor. E bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com. ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242. Ou também uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Bota lá no espaço destinado à busca. Vamos começar então a nossa conversa. Vitória, vamos falar um pouquinho da tua formação, por que tu resolveste escolher a pedagogia? Então, eu escolhi pedagogia por uma vontade de poder de mudança. Acredito que a base na educação é o que resulta, sim, em cada um como alguém que participa e atua numa sociedade. Com boas ferramentas na educação, podemos construir um futuro melhor. Por isso, optei por pedagogia como graduação. E vamos começar, então, o assunto do programa de hoje, sobre a visibilidade lésbica. Você pode contar para os nossos ouvintes sobre a história do movimento? Como é que originou? Então, nós temos duas datas comemoradas de forma histórica, né? Que é dia 19 de agosto, que é o dia que se comemora o Dia de Orgulho da Mulher Lésbica do Brasil. E essa data, ela acontece devido à primeira grande manifestação de mulheres lésbicas, que acontece na cidade de São Paulo. E essa manifestação aconteceu no Ferros Bar, que era bastante frequentado por mulheres lésbicas na época, mas que negou a existência de suas clientes, de forma que não deixou elas venderem seus jornais, que eram chamados de Xana com Xana, produzido pelo Grupo de Ação Lésbica Feminista, que era o GALF, e que tinha como propósito dialogar com outras mulheres lésbicas que frequentavam o espaço. O dia também, ele homenageia e recorda a militante lésbica Rosalie Ruth, que é uma das principais organizadoras da manifestação contra esse bar, né, o Ferros Bar. E também uma das primeiras mulheres a falar com a mídia escrita e da televisão, nos anos 80, sobre sua lesbianidade e a liberdade em que as mulheres lésbicas desejam. E, além disso, a gente tem o dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que em 1996 ocorre na cidade do Rio de Janeiro o primeiro Senale, que, reunindo lésbicas de todo o país, onde estabeleceu o dia 29 de agosto como Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, o Senale é o maior evento deliberativo de lésbicas do Brasil, que questiona os padrões de culturas que existem e propondo o rompimento, né, com esse padrão heteronormativo que a gente tem na sociedade e que é somente esse o aceito. Uhum. Senale é uma instituição, o que quer dizer a sigla Senale? É o Seminário de... Foi um seminário que foi feito... Foi um seminário onde as mulheres elas se encontravam para debater as questões que eram necessitadas na época, né, ser levantada. Uhum. Então foi um seminário onde as mulheres lésbicas criaram a data de 29 de agosto para criar no Brasil o Dia de Visibilidade Lésbica. 29 de agosto, Isso. Então, uma data muito importante para o movimento lésbico, né? Agora que você já nos contou a parte histórica do movimento, como é que está sendo a construção deste coletivo aqui dentro da UDESC? Então, o coletivo ele se estrutura de passinho em passinho dentro da universidade, né? Nós, estudantes lésbicas da UDESC, a gente sente essa necessidade de se enxergar. E, além disso, empoderar outras mulheres lésbicas a se enxergarem como um corpo que ama e que também ocupa esses espaços acadêmicos. A gente se organiza a partir de reuniões que marcamos com o coletivo, onde levantamos os pontos em que mulheres lésbicas sentem a necessidade de serem enxergadas e respeitadas.
Essa estruturação vem sendo realizada com o principal objetivo de transformar um lugar que nos vemos, conversamos, amamos e atuamos de forma política, cultural e por amor. Certo. Ô, Vitor, a gente tem um WhatsApp que a gente recebe pergunta dos ouvintes, né? Tem um ouvinte nosso aqui que questionou o que é heteronormativo ou heteronormatividade. Então, quando a gente entra nesse debate, a gente tem que pensar na norma, né? Na norma que é aceita de forma cultural. Então, quando a gente fala de uma heteronormatividade, é uma norma que a sociedade aceita uma pessoa. Então, a pessoa que tem relações sexuais ou relações, né, sociais de forma heterossexual. Então, é o que a gente vê na sociedade como padrão, né? Homem com mulher, mulher com homem e a família tradicional. E aí, esse é o nosso objetivo como rompimento da heteronormatividade, onde a gente também quer levantar nossas bandeiras, que é o amor entre duas mulheres. É o dito normal, é o dito padronizado pela sociedade, né? Patriarcal, agora heteronormativa, né? A gente percebe pelo teu relato que o coletivo abrange os centros da UDESC. Como é que é a relação desse movimento com a universidade? Vocês recebem algum tipo de apoio, ou financeiro, ou de sala para vocês se reunirem? Então, como dito, o coletivo ele está vindo de passinho em passinho mesmo, né? Então, o principal campus que recebe esses debates pelo coletivo é o Campus 1, aqui no Itacurubi mesmo, que é o FAED, ESAG e SEART, né? O coletivo ele se estrutura sem nenhum apoio de algum laboratório da UDESC. A gente constrói isso apenas com nossos corpos de estudante mesmo, e o coletivo não foi atrás de apoio de laboratório por enquanto. Então, não temos salas, reuniões, a gente tem que reservar salas, às vezes de forma sem estrutura mesmo, se encontramos apenas para sentar e conversar, e a gente vai fazendo as pautas da reunião para levantar nossos debates, mas sem apoio de laboratório por enquanto. E, Vitor, as principais pautas dos encontros de vocês no momento, estão girando em torno de quais assuntos, quais ideias, quais reivindicações? Primeiramente, a gente começa contra o patriarcado, né, que é esse sistema mesmo que oprime a todos nós. Então, contra o racismo, né, das mulheres negras lésbicas, contra a invisibilidade. Então, normalmente a gente é vista como um fetiche, se a gente é vista, e a gente não quer mais ser vista como um objeto sexual ou algo que vem para dar um prazer para o homem, né? Que é o patriarcado, que ele vende o nosso amor como uma coisa mais sexualizada. Então, a gente levanta muito esses debates em questão de espaço de fala do nosso amor, em espaço de fala para mulheres negras lésbicas, que é outra pauta muito bem levantada dentro do coletivo, porque é uma pauta que tem que se diferir, né, tem que ser diferenciada apenas de mulheres lésbicas. A questão dos espaços dentro da universidade, a gente precisa de espaços para nos encontrar, porque além de a gente ser invisibilizada na sociedade, a gente não consegue se identificar em espaços, porque a gente está muito acostumada a ficar quietinha no nosso canto, porque a gente sempre é colocada para baixo do tapete, né? Fica aí e não incomoda. Então, a gente tem essa necessidade de se ver, de se encontrar e de se empoderar. Então, a gente levanta essas pautas de empoderamento de outras mulheres, de forma que a gente consiga se enxergar. E essa questão do racismo mesmo, né? Que acontece ainda num relacionamento de mulher com mulher. E da questão do abuso também, que as pessoas acham que não existem relacionamentos abusivos de mulher para mulher, mas que existem também. Existe também. Então a gente levanta muito essa pauta também, que que relacionamento abusivo não é só no relacionamento heterossexual, que existem relacionamentos abusivos também de homem com homem, mulher com mulher, independente da orientação, a gente tem que aí pontuar essa questão do abuso, né, que ela vem trazendo bastante dificuldade que muitas vezes nessas relações abusivas o parceiro não se percebe abusado e nem o abusador, né? Isso. Então tem que ter essas diferenças também. O que eu ia te perguntar? Existem outros grupos na cidade que tratam da questão da visibilidade lésbica? Vocês têm contato com eles? Como é que é a relação de vocês com esses grupos? E se a gente pode... Depois eu acho que a gente pede para dar o contato, né, Marcinha? Então, por já sermos muito invisibilizadas na nossa cidade, é muito difícil a gente ter um momento de encontro somente de mulheres lésbicas, né? A forma que a gente faz de encontro é encontro de amizade mesmo. Então, vamos marcar um piquenique no sábado, vamos marcar um rolê para sair, conversar, que é um momento que a gente consegue se sentir bem para conversar sobre o que a gente passa, por o que a gente sente, pelo nosso cotidiano, né?
Existem também, como um local de fala, ele é muito privado pra gente, ele quase não existe. Também existem muitos youtubers, né, que falam sobre isso. Então, existem muitos canais no YouTube que a gente consegue ter contato, aprender muitas coisas, se colocar como uma mulher lésbica. Mas em relação a coletivos estruturados, dentro da UDESC também existe o Aurora, que também é um espaço que abrange e fala muito dessas questões de sexualidade, de preconceito, de gênero e esses debates. Então, dentro da UDESC também existe esse outro espaço que também debate essa questão. Mas em relação da visibilidade lésbica, são poucos os espaços que aqui em Florianópolis existem. Existe a roda de conversa antes das Batalhas das Minas também, que acontece no Terminal Velho, aqui em Florianópolis, todo dia, todo sábado, às 18 horas, que traz temas como esse para serem debatidos. Então, mulheres lésbicas trans, mulheres lésbicas negras, mas é sempre um espaço ainda que não é uma sala fechada de uma forma formal, né? É sempre de uma forma em que a gente se encontra como corpo de mulher em mulher em locais que a gente marca mesmo vamos sair, vamos se ver, convida tal pessoa, se encontra e conversa mesmo. Exato. E quais as ações que o coletivo UDESC ele faz para tentar quebrar esse padrão que você comentou aí do chamado heteronormativo da nossa sociedade? Até agora, em relação do coletivo mesmo, a gente teve uma ação que teve um retorno incrível, que foi a semana no dia do 29 de agosto, né, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que a gente fez um evento que o nome era Tem Sapatão na UDESC. Foi um evento cultural onde tiveram várias atividades. Teve Cine Debate Sapatão, que foi realizada a mostra do filme Pariah, que conta a rotina de uma mulher lésbica negra, americana. A gente teve uma palestra com uma intelectual de uma mulher negra lésbica, que é a professora Jorilze Romão, que é uma mulher incrível, que ela vem falar da sua vivência por ser de outra geração, como é que veio toda essa história, como é que foi pra ela e como é que é hoje, né? Questão do sapatão, sapatilha, essas coisas que a gente sempre recebe, né, como um rótulo, como uma forma de se falar, como uma forma de se posicionar. Teve também exposições artísticas de mulheres lésbicas da UDESC, então mulheres lésbicas do SEARTE tiveram esse espaço para posicionar suas artes, né, que muitas vezes elas não são aceitas, né, em outros espaços. Então a gente deu esse espaço para as mulheres botarem bastante essa questão da mulher lésbica como artista. Declamação de poesia lésbica também, que foi um momento incrível, onde deu para sentir bastante o amor ali nas palavras. Roda de conversa sobre vivências, onde eu fui uma das pessoas que organizou essa roda e debateu nessa roda. Por questão de eu vim lá de Concórdia, então é uma outra realidade ainda, uma mulher lésbica de Concórdia, uma mulher lésbica de Florianópolis, Santa Catarina, então são sempre vivências diferentes, né? E também teve uma oficina de stencil lésbico, onde a gente se posicionava, fazia camisetas, então é uma forma de combate à opressão, né? Que a gente não precisa falar muito, mas quando você veste uma camiseta, a pessoa vai conseguir te olhar e é um posicionamento. Tiveram vários também cartazes espalhados pelos centros, né? Divulgando o evento com frases também, com imagens que posicionavam que a gente existe e a gente está dentro da universidade ocupando esses espaços com os nossos amores e com as nossas histórias. Para quem está sintonizando agora na Rádio UDESC, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a Vitória, que está conversando conosco sobre a visibilidade lésbica. Vitória, você é aluna da professora Sônia Mello, né? Sim. E você sabe como o EduSex encara a questão de dar voz aos movimentos, né? E não padronizar esse negócio de se colocar em caixinhas, Sim. né? O EduSex, ele trata, então, a diversidade como uma riqueza humana, né? Uhum. E, no entanto, vocês se organizando dessa maneira, mostrando como é ser lésbica, como é viver, né? Os entraves que vive, né? Uhum. Assim como o trans, o gay, o homem gay, né? Então é muito interessante para que os outros tenham essa, como o próprio nome diz, a visibilidade mesmo do que é ser, o que sente, o que Sim. passa, né? Mas lembrando que a gente não gosta de colocar as coisas na caixinha, né, Massinha? Mas é diversidade como riqueza humana, né? Quais as pessoas fazem parte da organização do movimento de vocês? Onde é que a gente pode encontrar elas? Existe uma menina
um menino, Alguém uma interessado. trans mulher, que se interessa por mulheres também, estiver interessado, quiser procurar vocês, é estudante da UDESC ou não é, como faz para encontrar vocês? Então, a gente não tem uma página no Facebook, então isso ainda está sendo estruturado, porque é uma forma muito mais fácil de a gente ter uma visibilidade em questão de rede social, né? Como o movimento ele é feito por duas estudantes, principalmente de forma de, vamos organizar aqui, marcar reunião lá, nananã. A gente tem um grupo fechado que pode ser encontrado e pedir para participar, solicitar participação, que é Visibilidade Lésbica, aí 2 UDESC. Aí é um grupo fechado e pede para solicitar para participar. Aí a gente, como administradora, a gente aprova a entrada nesse grupo, que é onde a gente organiza essa agenda de reuniões, a gente marca os locais, né? A gente divulga ali. É um grupo do Facebook, não entendi onde é que faz a busca? Você pode ir lá em cima no espaço onde tem que pesquisar. Certo. E daí você pesquisa Visibilidade Lésbica, UDESC. Aí vai aparecer um grupo lá, grupo fechado. Certo. Aí você solicita participar. Tá. Aí as administradoras do grupo, que sou eu e a Laura Ott, que é outra graduanda de História, Sim. a gente aprova a entrada no grupo pra gente poder se acompanhar. Tá. Pra acompanhar essa coisa de reuniões. Mas sempre lembrando que a gente tenta deixar essa organização desse coletivo de forma horizontal, né? De forma que a gente não tenha alguém que, vamos sempre tomar um partido. A gente precisa de uma organização para manter organizado mesmo, alguém que se posicione. Mas é um coletivo onde todo mundo tem fala, onde a gente quer ouvir todas as mulheres, onde a gente pensa que toda fala e toda história e toda pauta é válida. Então essa discussão ela abrange todo tipo de interesse de pauta, né? Porque se uma mulher lésbica quiser levantar uma pauta, a gente tem que ouvir, acolhê-la e pensar em como a gente, como coletivo, pode estruturar para fazer alguma coisa, né? Por ela e por nós. Há muitos problemas relacionados à orientação sexual lésbica dentro da universidade. Algumas meninas procuram vocês com alguma situação? Então, como eu falei antes, a gente é amigas, né? Porque a gente se encontra em espaços para conversar, a gente não tem esse espaço intelectual ainda, né? Então, acontece, sim, de depois das rodas de conversa ou de alguma coisa assim, alguma menina esperar a gente para conversar, para falar, aconteceu tal coisa, mas mais uma forma de desabafo, porque como a gente se vê como amigas, é uma forma de desabafo mesmo, é uma forma de, aconteceu tal coisa em tal aula. Já aconteceu casos de estudantes mesmo num debate em sala de aula falarem, de uma forma de que as mortes e a questão do genocídio, do assassinato das pessoas, do público LGBT e das pessoas que se identificam como na sigla LGBTT, não falou de forma pejorativa, de forma negativa, que, todo mundo morre todo dia, não sei o quê, botando a luta lá pra esquina, sabe? Não vamos olhar, tem coisas, vamos estudar. Então, uma menina lésbica que estava nessa sala tentou se posicionar e ninguém se posicionou junto com ela e acabou que ela ficou como a louca da sala, acabou acontecendo briga, de uma forma agressiva mesmo, física e verbal, né? De agressões físicas e verbais, e que a menina realmente não tinha o que fazer, porque não tinha um coletivo. Ela estava sozinha na sala de aula, a professora não sabia como se posicionar, porque ainda é um assunto que ainda não é muito conversado, né? Então a professora não sabia como se posicionar nesse caso, os estudantes muito menos, porque se posicionar em questão disso tem que ter um conhecimento, uma vivência, uma prática, né? Então a menina ficou sozinha. Então é esse tipo de caso que o coletivo ele vem se estruturando para poder abordar e acudir, né? Aconteceu tal coisa, vem pra cá, vamos abraçar, a gente tá aqui, a gente existe e a gente tá juntas. Então, em questão desses casos, acontecem vários outros, com certeza, que a gente não sabe, né? Que mulheres lésbicas não falam por já serem muito silenciadas e, é rotina, acontece todo dia, então a gente vai silenciando e vai levando, porque sou lésbica, então eu tenho que aturar. Mas não, o coletivo lésbico ele vem para mostrar que não, que a gente tem que se estruturar como um grupo que luta por um direito, né? Que é o respeito. Exatamente. E como é que acontece essa articulação entre os outros centros da UDESC? E se vocês já tiveram contato com algum outro grupo de universidades co-irmãs, nossa, aqui como a UFSC? Não, até agora a gente não teve um contato em relação a coletivo de lesbianidades, né, da UDESC nem da UFSC. A gente, para esse evento que teve, a gente chamou mulheres graduandas da UFSC para virem conversar aqui.
No Cine Debate foram 2 mulheres da UFSC. A Bruna Barreto, que é graduanda... Bruna Teodoro, que tem um canal no YouTube também, que é incrível, que ela vem debater o filme, né? E a Maria Fernanda Bin, que também já se formou em cinema na UFSC. Então é esse tipo de diálogo mesmo. Mas em relação de coletivo para coletivo, de UDESC, UFSC ou outra estruturação já formada, ainda não tivemos. Com outros centros da UDESC, seja no Cefid ou em outros campos, ainda também não existe, porque é difícil essa identificação, né? Onde tem esse posicionamento. Então é muito complicado a gente chegar no outro centro, vamos. Não é bem assim que funciona. Então a gente levanta a bandeira aqui no coletivo, no Campus 1, de forma que a gente quer empoderar outras mulheres de outros campos, em outros locais, a levantarem essas bandeiras e aí sim partirem junto com a gente nessa caminhada de passinho em passinho, que é exigir respeito, né, ao nosso amor, que é entre mulheres. Massinha, fala alguma coisa? Então, Fernanda e Vítoria, como a Fernanda falou, o Grupo EduSex vem nessa caminhada vislumbrando a riqueza do ser humano, né? Não colocando ninguém em caixinhas, tal. Então, e partindo desse ponto do Grupo EduSex que a gente segue, a gente entende também que a sexualidade é construída só historicamente. Esse padrão heteronormativo, a gente sabe que se estabeleceu, não foi de hoje, de ontem, como a questão da homossexualidade acontece e também não é de hoje nem de ontem. Então, tudo vem junto, né? Nesse caminhar. E daí a gente entende também que o movimento de vocês já mostrou que isso aparece, que não adianta a gente bater de frente, que nós acabamos conseguindo inimigos em vez de amigos, né? De pessoas para estar trabalhando junto com a gente, exaltando a importância e a beleza dessa diferença humana, né? Essa diversidade toda. Daí eu te pergunto, no coletivo, na reunião de vocês, pessoas que não são lésbicas, mulheres não lésbicas, né? Tem esse acesso para levantar essa bandeira junto com vocês ou o grupo é mais fechado? Por questão... Essa parte das caixinhas, tem uma coisa que eu sempre lembro da professora Sônia me falando, que é como o mingau se o mingau tá quente, como o mingau pelas beiradas para não se queimar, né? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que não é um assunto que ele tem muito... Não é muito visto... Não tem um carinho na sociedade, né? Então a gente tem que se posicionar de forma com calma, de passinho em passinho. Mulheres não lésbicas têm acesso, sim. Essa bandeira ela tem que ser levantada de forma social, não de forma de um coletivo, aqui um grupinho fechado, porque senão não vai adiantar e não vai mudar, porque a gente tem que mudar o público, a gente tem que mudar a sociedade. Então, as mulheres não lésbicas, elas têm acesso, elas podem participar da reunião, mas o local de fala... A questão das pautas levantadas é do amor entre mulheres. Mas isso não exclui nenhum tipo de mulher ou um tipo de pessoa que quer levantar essa bandeira junto com a gente. Até porque a gente sozinho não faz luta, né? Não tem como a gente levantar e vamos agora pra luta, porque a gente é historicamente comprovado que isso não deu certo. Então, se a gente quiser fazer uma mudança social, de fato, que aconteça na prática, a gente vai ter que abraçar essa exclusão das caixinhas, né? Se permitir ser hoje, se permitir ser amanhã e respeitar o ser do outro hoje e o ser do outro amanhã. Sou lésbica hoje, amo uma mulher hoje, estou no relacionamento com outra mulher. Mas não significa, eu não sei como vai ser minha vida daqui a 10 anos. Então eu me botar como sou lésbica, para sempre lésbica, também é uma coisa, não vou falar utopia, uma mentira, uma ilusão pra mim mesma, porque eu vou me frustrar com uma expectativa minha. E aí, quando eu começar a sentir uma coisa diferente, eu caio de novo na caixinha. De que eu tinha que estar ali, e quando eu saio da caixinha, ai meu Deus, e agora? Tá tudo errado. Então é uma frustração de expectativa que a gente coloca, né? Que a sexualidade, ela, é o resto da vida. Essa coisa cultural de que a gente tem que se posicionar, se descobrir, se posicionar e morrer. Não, sabe? A gente se descobre, a gente tem corpo, a gente quer conhecer, a gente tem vontades. Exato, Vítor. Belíssima declaração agora. Maravilhosa. A professora Sônia sempre diz assim para a gente pensar no macro e agir no micro. Então, isso que vocês fazem com as meninas ali, muito importante dentro da universidade, que é um local de intenso conflito e divergências, né? Porque, então. Agora a gente tem um quadro no nosso programa que é muito legal, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar para indicar alguma leitura, algum filme que tenha a temática da visibilidade lésbica.
Então, como dica, eu vou deixar esse filme que a gente passou no debate, no Cine Debate, que é Pariah, que se escreve P-A-R-I-A-H, que é a história de uma rotina de uma mulher negra lésbica americana, né, como eu já falei, e mostra como violências pequenas, né, como coisas cotidianas de rotinas machucam e agridem uma pessoa que tenta simplesmente amar. Então é muito interessante ver esse debate. Indico também a Batalha do Rap das Minas, que acontece no terminal, como já falei, às 18 horas, que sempre traz esses debates de transexualidade, de mulheres Aqui no lésbicas. É no terminal velho, não é no de 100, é no antigo de 100, né? Todos os dias? Todo sábado, a partir das 18 horas. 18 horas. Sempre tem evento no Facebook, Batalha das Minas, tem a página. São sempre debates trazidos de forma de botar para a sociedade mesmo. De pessoas que não têm acesso a esse espaço acadêmico, como é que vai ter acesso à informação? Então, a Batalha das Minas, ela traz esse espaço, no chão mesmo, no rap ali, esse tipo, até nas rimas e nas rodas de conversas que acontecem antes da batalha. E quem gosta mais de ler, né, de leitura, quem quer conhecer uma parte mais assim, eu indicaria a poesia da Audre Lorde, que é A-U-D-R-E-L-O-R-D-E, que é uma mulher negra lésbica também, que ela é uma militante de outras gerações, que traz uma poesia. Então dá pra ver o amor mesmo. Eu pelo menos, particularmente, gosto de me identificar por esse, né? Existem artigos, existem outros escritores e pesquisadoras lésbicas, mas eu gosto desse amor, assim, dessa realidade não tão acadêmica, dessa vivência. E a Audre Lorde traz pra gente isso de uma forma incrível e muito linda de ser mesmo uma mulher lésbica. Ela é poetisa, Sim. escritora, escreve contos também, alguma coisa? Ela tem livros publicados, ela é poeta, poeta, e ela também foi pesquisadora nessa área. Uhum. Legal. A gente te agradece muito. Vamos dar de novo aquele contato lá das meninas para poder achar, para quem quiser se reunir com vocês. Tá, pra procurar no Facebook, vai lá na barrinha do pesquisar, procura Visibilidade Lésbica UDESC. Aí vai ter um grupo, vai ser provavelmente o primeiro grupo que vai aparecer. Aí você tem que solicitar a entrada. No momento que você solicita a entrada, vai ter administradoras do grupo, que sou eu e a Laura Otti. E a gente aprova essa entrada, que aí ali a gente combina os encontros, aonde vão ser os encontros, e a gente consegue se atualizar por ali. Comentários, achei um filme legal, posta lá. É um espaço de conversa também, né? Exato. A Laura, ela é acadêmica da história? De qual fase? De história. A Laura tá na primeira fase de história. Tá, Isto. e tu tais na quarta, né? Isto. Se as meninas quiserem te procurar, também é só chegar na sala, né? Tranquilo, né? Sim, tranquilo. Então. E meu Face também é Vitori, Helena sem H. Também pode entrar em contato comigo por lá, sem problema nenhum. Meninas, não tem como não desabafar, não trocar uma ideia, não vamos ficar solitárias em Isso casa, aí. encasquetando coisa. Vamos conversar, vamos trocar experiência. Tem gente que passa quase pelas mesmas coisas que a gente está passando, né? Obrigada pelas dicas, tá? Parabéns pelo teu trabalho. E o nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença aqui da minha amiga de microfone, dia do sexy, parceira para sempre, Marcinha. Agradecer também você, Fernando, os ouvintes, né? A Vitoria, agradecer a presença aqui. Eu acho que fica assim como lição, vamos dizer assim, se podemos usar essa palavra para a gente, é valorizar mesmo, né? A riqueza, a diversidade, o respeito ao outro e amor, né? Que a professora Sônia sempre fala, a gente se incomoda tanto com as formas de amar, mas não se incomoda com as formas de odiar, né? Então acho que isso fica para um momento de reflexão, né? Ela fala, Marcinha. Gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os nossos programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.